a alta performance, ao alto rendimento, a conquista, o meio externo influencia no interno. O meio externo influencia no interno. O seu resultado necessariamente está interligado com o meio externo. Se você debater com algum problema no meio externo, consecutivamente vai influenciar no interno. E numa competição, numa disputa, é a mesma coisa. O meio externo vai influenciar no resultado, não tem jeito. Por isso que é importante entender o que a mentalidade está passando. E aqui nas redes sociais é muito comum as pessoas comentarem no seu post, na sua postagem, até mesmo com mensagens ofensivas. Mas essas mensagens ofensivas, quando você tem uma mente forte, uma mente treinada, uma inteligência emocional, você não vai debater, você não vai responder. O próprio sistema aqui, ó, a própria plataforma, ela vai colocar esses comentários ocultos. Então, o lance aqui é entregar conteúdo para as pessoas que possam realmente colocar na prática. E quando o lance é resultado, o meio externo influencia no meio interno. Então, numa disputa do futebol é a mesma coisa. Começou o Campeonato Brasileiro. No futebol, se você tem um elenco para que você possa disputar o título, você tem que preparar bem antes o time para que ele possa entrar em campo de jogo e jogar e entregar o seu melhor. Porque se tiver algo no meio externo, fora do campo de jogo, um problema, por exemplo, que precisa ser resolvido, vai chegar um momento no jogo que esse problema vai ficar externado. Às vezes tem um salário que está atrasado, às vezes tem uma conversa que não foi conversada durante a semana, e naquele momento que o jogador precisa estar concentrado na disputa da bola para defender a sua baliza, ele vai errar. Aí sai um gol. E muitas vezes uma equipe ela vence no jogo, numa disputa de goleada. Por exemplo, eu citei aqui o lance do Botafogo contra o Cruzeiro, 4-0. Mas quem assistiu o jogo viu que no primeiro tempo teve um domínio do Cruzeiro sobre o Botafogo. Só que no segundo tempo esse domínio não existiu. E o Botafogo matou o jogo 4-0. Deu uma goleada que todos colocaram depois o Botafogo como possa seguir e ser campeão no final. O favoritismo é as pessoas que colocam. E uma equipe, um time, ele vence o jogo de goleada, por exemplo. Mas o elenco vence campeonato. Muitas empresas investem no time de futebol, mas quer retorno, o royalties, e quer fazer negócio, quer negociar. E o Transferban que está com o Botafogo agora, alguns outros times do Brasil, prejudicam para que esse time possa fazer negociação para melhorar o seu elenco. Então quando eu digo que a vitória que mascara um problema, é isso. E quem está dentro do processo, logo na sequência, o Botafogo ontem jogou contra o Grêmio. Quem viu aí o resultado do Campeonato Brasileiro ontem? Eu assisti diretamente duas partidas, Internacional e Flamengo, ficou 1-1. O Botafogo jogou contra o Grêmio, na arena do Grêmio. Começou muito bem, igualmente, o segundo tempo contra o Cruzeiro, dominou o jogo no primeiro tempo. Fechou o primeiro tempo vencendo o Grêmio. O Botafogo estava vencendo por 2-1. Em 10 minutos, o Botafogo tomou 3 gols e o Grêmio virou aquela partida. Não é como começa a partida, é como termina a partida. Agora, no Campeonato Brasileiro, não é como começa o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo. São 38 rodadas, agora falta para o Botafogo 36. Para os que já jogaram hoje, tem os jogos de hoje. E ontem, o Remo, que voltou, estava vencendo o Mirassol por 2-0. O Mirassol empatou 2-2. 2-0, abriu 2-0 no segundo tempo. Tomou o empate. O Atlético Mineiro perdeu para o Bragantino, fora de casa na Arena do Bragantino. Havia empatado o primeiro jogo com o Palmeiras. Esse jogo do Flamengo foi um jogo bom, mas mostra que não tem favoritismo. Todos colocam aí o Flamengo como favorito de ser campeão brasileiro. Todos colocam, todos quando eu falo é a mídia, mas a mídia recebe muitas vezes já dá pra falar algo. Quem falava que o Mirassol ia alavancar e chegar em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, onde tem várias equipes que quando começa já está entre os primeiros colocados. Já estão entre os primeiros colocados na mídia. Agora quando a gente fala, não é que é barrismo, é comentário de quem conhece realmente. Eu ouvi pessoas falando aqui, você não entende de futebol. Você entende de futebol. Qual o problema que o seu time está passando, que vai influenciar dentro de campo? É isso. Não quer dizer que é uma ciência, é uma lógica matemática, mas a matemática está em tudo. Às vezes perder uma partida é melhor do que vencer, porque você vai aprender com a derrota que o seu time não é aquilo que eles estão dizendo, para que você possa melhorar e vencer a partida. Agora, quando você vence de goleada, vai mascarar muitas coisas, é isso que eu digo. Alguns problemas que precisam ser resolvidos. O problema de relacionamento fora de campo influencia dentro de campo, porque o jogador entra para vencer, o treinador treina na semana para vencer, mas muitas coisas podem acontecer. Eu já vi time vencendo aí de goleada, 3-4-0 no primeiro tempo e no final da partida perder de 5-4. A vitória que é vitória gritante e a vitória que é derrota. É quando você ganha e mascara o problema que precisa ser resolvido. Então não adianta você extenuar, achar que eu estou comentando errado, que eu vou falar aqui o que eu entendo do futebol, o que eu entendo que o meio externo influencia no meio interno. Isso em qualquer área que você for atuar, no seu relacionamento interpessoal, no seu relacionamento profissional, você tem que estar com a mentalidade forjada, treinada, com a inteligência emocional, para não agir no emocional. Porque muitas vezes você age no emocional. E não está errado, não. Torcedor de futebol age no emocional, mas depois fica chorando. Então o momento é quando ver que algo está acontecendo, não é aquilo que realmente é enxergar além do que os olhos podem ver. Enxergar
Enxergar está relacionado com o olho. Com o olho anatômico, a anatomia do olho. Ter visão está relacionado com o que você pode ver à distância. O que você pode ver à distância é o que você quer no seu futuro, mas o futuro ainda não existe. O que você espera do seu time no final desse campeonato? Principalmente seu time que começou vencendo a primeira partida, já perdeu a segunda, ou começou perdendo a primeira, venceu a segunda, e você que seu time ainda vai jogar para fazer o fechamento hoje, o que você espera no final desse campeonato? O que você espera? O que você espera no final do campeonato? A pergunta, nesse sentido, o que você espera do seu time no final do campeonato? Onde ele vai estar? Ele vai estar entre os primeiros? Vai ser campeão? Vai brigar por uma Libertadores? Vai brigar por uma Sul-Americana? Ou vai brigar no Z4, na zona do rebaixamento? O que você pensa a respeito?